Olá, turma. Tudo bom com vocês? Eu espero que antes dessa entrar nesse vídeo, vocês tenham corrigido o exercício da aula passada, porque entrando nesse clima, hoje nós vamos falar sobre o gênero notícia. Vocês vão ler, vai compreender, visto que na aula passada nós lemos e compreendemos uma reportagem e lá no vídeo anterior eu falei um pouquinho da diferença entre reportagem e notícia, né? Então, assim, a aula de hoje é baseada no que foi discutido na aula passada, porém a gente vai trabalhar aqui o aspecto do gênero notícia. Bom, recordando um pouquinho aqui essa diferença entre notícia e reportagem, né? Como eu falei na aula passada, a reportagem ela é um texto mais amplo, trata o fato ou a informação, atribuindo mais informações, né? Depoimentos, pesquisa, dados estatísticos, gráficos. A reportagem ela traz toda essa amplitude além do fato noticiado, né? Já a notícia ela é um texto mais objetivo, né? O principal objetivo é informar o leitor. Então informa-se de maneira mais clara, objetiva, né? Então eu voltei lá no primeiro parágrafo da notícia. É possível descobrir onde, quando, quem, né? Como aconteceu tal fato, com quem aconteceu. Então, todas as informações elas já são básicas da notícia, né? O primeiro parágrafo ele traz toda essa informação e no restante vai só amparando o que foi colocado. Então, resumindo, a notícia é um texto mais simples e objetivo do que a reportagem, certo? Então, assim, a nossa atividade de hoje, a nossa aula, ela vai basear-se na página 60 e 61 do livro, certo? O conteúdo é leitura, análise e compreensão de texto, cujo texto é o gênero notícia, né? O objetivo é diferenciar o gênero notícia de reportagem. Espero que com essas duas aulas esses dois momentos a gente possa estar apto a diferenciá-los, né? A compreender e possivelmente também criarmos um desses textos aqui, certo? Então vamos lá, as orientações é a seguinte: vocês vão ler o texto na página 60, eu trouxe aqui logo abaixo, copiar e resolver as questões 1, 2 e 3 das páginas 60 e 61. Então, assim, coloquei apenas 3 questões, né, para que vocês possam organizar no caderno, copiar perguntas e respostas, e as orientações seguem abaixo, certo? Então, vamos lá. O texto é esse aqui, né? Vocês vão estar disponível lá na página 60 do livro de português. Eu vou fazer a leitura apenas aqui da manchete para que o vídeo não fique tão longo, certo? 500 imigrantes e refugiados são resgatados em um único dia no Mediterrâneo. Nos 3 primeiros meses de 2018, um de cada 14 imigrantes que cruzou o Mediterrâneo morreu. Então aqui nós temos aqui a manchete, né? E temos aqui o líder, ou olho da notícia, né? Como é chamado nos textos jornalísticos. O primeiro parágrafo, um dos parágrafos mais importantes da notícia, que nele informa as principais fontes, né? Onde, quando, com quem, como aconteceu tal fato. Beleza? Então vocês vão fazer a leitura. E na sequência, a gente vai pegar aqui as questões 1 e 2, que está ainda na página 60, né? Que fato originou a notícia, né? Fato. Vocês vão descobrir aqui no próprio título, né? Na manchete. 2. Releia acima o título e o subtítulo, aquele que foi lido por mim, né? E aí vocês vão responder as alternativas que está lá na página 61. A letra A, B, C, D e E. Beleza? Então aqui, ó. Letra A. Quais informações chamam mais atenção no título? Quais informações chamam mais atenção no título, né? Eu acho que quantidade, eu acho que bem interessante quando ele fala a questão da quantidade aqui de pessoas, né? Imigrantes refugiados, não sei,
que cruzaram, a porcentagem aqui que cruzou. Beleza, então dá para buscar as informações bem simples lá no texto. Letra B. Que informação do subtítulo compreende, complementa as do título? Bem simples assim. Porque a gente sabe que o subtítulo ele traz sempre uma conformidade do que foi dito em cima e acrescenta, né? Então ele vai ampliar a informação, né? Veja que aqui o título ele vai atribuir apenas assim, ó. 500 imigrantes e refugiados são resgatados em um único dia no Mediterrâneo. Aí no subtítulo ele vai trazer isso aqui, ó. Nos 3 primeiros meses de 2018, um de cada 14 imigrantes que cruzou o Mediterrâneo morreu. Então ele vai acrescentar, né, essa informação à informação colocada aqui no título, certo? Vocês podem descrever com as palavras de vocês. Letra C. Que tempos verbais são usados no título e no subtítulo? Por que é feito esse uso? Que tempos verbais são usados no título e no subtítulo? Aí vocês vão ver lá se ele utiliza o pretérito, né, passado, ou o presente, presente do indicativo. Verifica se os tempos verbais coincidem também com o que foi trabalhado na aula anterior, certo? Se você não identificou direitinho, vocês podem ver na correção que eu coloquei bem de forma explícita aqui os tempos verbais utilizados em notícias ou em reportagens, certo? Essa letra D aqui, vocês vão pesquisar no dicionário, né? Ou na internet. Eu citei como fonte lá o Dício, que é o dicionário online, que é bem interessante. Eu costumo usar mais ele do que mesmo o dicionário impresso, né? E aí vocês vão buscar a diferença de refugiado e imigrante, certo? Pessoal, quando vocês pesquisarem essa aqui, ó, vocês vão ver que a diferença de refugiado e imigrantes é porque, assim, nem sempre imigrar, não, muitas vezes é alguém que deseja sair, né, do seu país, ou seja, ir para outra região, mas de livre e espontânea vontade. Vocês vão perceber isso aí quando vocês encontrarem. Agora, refugiar é você fugir, já está dizendo, refugiar, fugir de algo. Violência, né, guerras, conflitos. Então, assim, refugiado é alguém que sai não por vontade própria, né, mas fugindo de alguma tragédia, né? E já imigrante é alguém que deseja buscar melhores condições de vida, né, e vai de livre e espontânea vontade para determinadas regiões. Por exemplo, há muitos países, né, muitas pessoas que moram em países desenvolvidos que buscam as fronteiras daquele país para poder tentar uma vida melhor. É o caso dos Estados Unidos, né? É um país que tem uma rigidez bem grande para receber pessoas e as fronteiras dos Estados Unidos recebem muitas pessoas ilegais, pessoas tentando entrar nos Estados Unidos para tentar melhorar de vida, né? Conseguir um trabalho, ganhar melhor. Então, imigrante é alguém que sai, né? Por livre e espontânea vontade em busca de melhores condições. Então, nem sempre é forçado, né? E refugiado não, é alguém que foge, já tá dizendo, fugindo de tragédias, seja guerras ou entre outras, beleza? Na letra E. Em sua opinião, por que foi feita essa distinção no título e não no subtítulo? Bom, aí vocês, ó, quando fizerem a letra D, que vocês verem essa diferença, vocês vão ver que lá no título tá colocando a ideia de imigrantes e refugiados, né? E aqui na letra E ele vai perguntar assim, ó, por que foi feita essa distinção no título e não no subtítulo? E no subtítulo aqui ele fala, ó, nos 3 primeiros meses de 2018, em cada 14 imigrantes que cruzou o Mediterrâneo morreu. Então, assim, aqui em cima ele falou de imigrantes e refugiados. E aqui ele tratou o tema apenas como imigrantes. Né? Na opinião de vocês, por que que ele não utilizou aqui os dois como o termo anterior, né? Então aí vocês colocam com as palavras de vocês, certo? Na terceira, essa terceira vocês vão preencher mais ou menos um quadro informativo, né? Vocês podem colocar um abaixo do outro
E eu acredito que uma linha é o suficiente, porque aqui você vai ler no primeiro parágrafo da notícia e nela você vai tirar qual foi o acontecimento, né? Onde ocorreu. 3 aqui, quando ocorreu, por que aconteceu e como aconteceu. Então, se você ler esse primeiro parágrafo aqui, ó, você vai encontrar as informações, né? É, claro, vai ter dentro do texto, mas você também dá para identificar com suas palavras, né? O porquê dos acontecimentos também, né? Ao ler o primeiro parágrafo. Beleza? Então tá bem simples aí. Apenas 3 questões. E a gente se vê na próxima aula, certo? Então, fiquem com Deus e eu aguardo o retorno das atividades. Um abraço, valeu!